toda mulher que fica grávida, ela tem que procurar orientação em relação às suas atividades antes da gestação. E uma atividade importante é em relação à atividade física, que hoje existe grande parte da população que realiza atividade física habitualmente. E essa atividade física, ela deve ser continuada, deve ser descontinuada, deve ser realizada no primeiro trimestre, não deve. Então é importante que a gente comente em relação a isso. A atividade física, sem dúvida, ela é saudável e ela deve ser incentivada durante a gestação. Ela pode prevenir uma série de doenças, inclusive um diabetes gestacional, uma hiperglicemia, né? Uma intolerância à glicose, porque ela ajuda a gestante a controlar o seu ganho de peso, e isso pode ser benéfico para a gestante. Para as pacientes hipertensas, muitas vezes também esse controle do ganho de peso pode ser importante na gestação, como tratamento adjuvante, o uso da atividade física. De maneira geral, a gente fala para que naquela atividade física, principalmente que a gestante pega peso, né? A gestante que, por exemplo, faz musculação, para que a carga do peso seja diminuída, né? A gente normalmente orienta que essa gestante deve diminuir pela metade o peso que ela fazia antes da gestação. Talvez numa frequência maior das séries, né? Mas com uma carga menor. Outra coisa em relação às atividades aeróbicas, a gente recomenda sempre o controle da frequência cardíaca. Então, o controle da frequência cardíaca é muito importante durante a gestação, pelo risco de hipertermia para o feto em particular. Então, a gente fala para a gestante que ela deve ter batimentos cardíacos entre 120 a 130 batimentos por minuto. Então, aquela gestante que às vezes fazia atividade física aeróbica com corridas e que ela às vezes mantinha a frequência cardíaca 140, 150 batimentos por minuto, ela tem que diminuir a intensidade para que a frequência cardíaca dela caia até um nível aceitável durante a gestação, entre 120 e 130 batimentos por minuto. Mas é importante que ela mantenha esse tipo de atividade. Durante a gestação, a paciente tem um ganho de peso, ela tem um aumento do abdômen e muitas vezes fica mais difícil dela realizar atividade física. E daí as atividades físicas na água, a hidroginástica, a natação, elas são atividades físicas mais fáceis da gestante realizar e que ela tem um impacto menor, né? Então é importante também orientar a gestante que esse tipo de atividade é uma atividade bem-vinda durante a gestação. Então, a atividade física ela não deve ser descontinuada em nenhum trimestre da gestação, a não ser que tenha alguma intercorrência, né? A paciente no primeiro trimestre ter um sangramento, ter uma gestante que tem alguma contraindicação, por exemplo, uma doença cardiovascular. Então, na gestante de baixo risco, ela não deve ser descontinuada, ela deve ser incentivada durante a gestação. E os esportes de baixo impacto são os mais bem-vindos, são os que têm melhor resultado e maior conforto para essa gestante.